Boa noite, pessoal. Tamara. Você tá escutando, Tamara? Pessoal, só estamos aguardando o Marcos entrar. Daqui a pouquinho a gente inicia, tá bom? A Tamara tá falando que o áudio e a imagem tá bom. Só aguardar mesmo o Marcos entrar. Morgana, Olá, boa noite, Marcos. boa noite, tudo jóia com você? Tudo beleza? É, Tudo Só esperar mais bem? um tiquinho para o pessoal acabar de entrar aqui. Só um minutinho. Ótimo, tranquilo. É, Você tá escutando bem? Me vendo bem, Marcos? Estou sim, tudo Também tá. bem, e você? Também. Se o pessoal que tiver já entrado quiser dar um retorno para ver se está escutando e vendo a gente bem. Isso mesmo. A Raquel tá entrando aí, boa noite. Meu áudio está baixo? Isso. Está baixo? Deixa eu ver, assim melhorou? Melhorou. Melhor? Pelo menos para mim, né? Tamara, confirma para mim, ficou melhor o áudio assim? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? A, a Rosane colocou que ok, então deve estar beleza. Não, ótimo. Então, vamos dar início, Marcos? Vamos sim. Oi, Rosane. Rosane tá dando um oi pra gente aí. Oi, Rosane, tudo Sei. bem? Então Isso, vamos lá. podemos iniciar. Gente, o Marcos é advogado, ele é membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, da subseção de contagem, e hoje vai falar um pouquinho sobre os contratos de aluguéis, né, os contratos de locação, e em relação ao que está acontecendo com a pandemia. Não é isso, Marcos? Isso mesmo, gente. Nessa situação que que pegou todo mundo de surpresa, né? O que mais tem assolado as pessoas são essas questões do cotidiano e que afetam todos nós, né? Por exemplo, aqui no escritório eu tenho uma locação, né? Outras tantas pessoas têm um contrato de locação, seja residencial, seja comercial. E aí, até que ponto vai afetar? Até que ponto que essa pessoa pode buscar o judiciário? É só por meio do judiciário? Há alguma legislação já prevendo algum decreto nesse sentido? Né? Então, o meu intuito da gente vir conversar sobre essas situações é justamente a gente expor, né, um pouquinho do que eu tenho vivenciado nesse ramo de direito imobiliário, os impactos que sofreu, o que temos até agora nesse sentido, né, fazer uma proposta de alternativa, de sugestões, né, expor também o cenário que tem acontecido até hoje e para dar um norte, né, orientar as pessoas, tirar um pouco das dúvidas que houverem, para que todos, né, possamos, da melhor forma possível, enfrentar esse isolamento social, essa crise que se instaurou, né, que a gente ainda não sabe, não está muito certo ainda como vai terminar, quando vai terminar, né, mas que temos que continuar firmes, nos adequando a todas as situações, porque vai passar. Ô, Marcos, a Rosane colocou aqui que parece que o seu. Não, tira o som do seu retorno que ela pediu, que aí minha voz tá dando eco. O É, meu retorno, como é que eu faço isso? peraí.
Porque para mim tá ok. Ah, eu também não estou escutando tranquilo. Né? Está tendo retorno? Pessoal, ainda continua o retorno? Acho que ninguém responde. Só falaram que o seu Eu áudio acho ainda que é continua baixíssimo. baixo. Se eu fizer assim, melhora? Às vezes eu falo mais coladinho aqui, Isso, acho que aí vai melhorar. vai, Então continua. vamos lá. Então vamos lá continuar. A Raquel falou assim: continua, vamos continuar. Então, na lei de inquilinato, quais contratos estão nele? Isso. Então vamos falar, a lei de inquilinato, ela especifica três espécies de contrato. Ela vai reger três espécies de contrato. Quais são esses contratos? O contrato residencial, que a finalidade dele é moradia, né? O contrato por temporada, que também essa questão é para moradia, mas uma moradia específica, que é uma moradia temporária, geralmente de 3 meses, 90 dias, porque a pessoa, às vezes por questão de viagem, por prática de esporte, por tratamento, ela precisa de um contrato menor e assim a gente faz esse contrato. E o contrato não comercial, também chamado de contrato não residencial, chamado também de Residencial. contrato comercial, né, comumente chamado de contrato comercial, a qual é destinado para as pessoas adquirirem uma renda, um valor pecuniário daquela relação jurídica, né? Uhum. E hoje nós vamos falar especificamente de quais? Isso. Eu trouxe para a gente aqui, eu acho que vai, né, ficar melhor para todos, que vai chamar atenção e é mais interessante, os contratos que são mais corriqueiros para a gente. Quais sejam o contrato residencial e o contrato não residencial, que peço licença a todos aqui para chamá-lo de contrato comercial. Tá? Então, vai ser essas duas espécies de contratos que a gente vai estar tratando aqui a respeito disso. Ah, tá. Ok? E esse contrato residencial, ele foi afetado também na pandemia? Com a... Sim, sim. Como um todo, né, teve muitas alterações e teve um impacto grande no contrato de locação residencial. Por que acontece? Assim que houveram os primeiros decretos dessa questão de pandemia, do isolamento social, né, muitas pessoas, grande parte do comércio não essencial não podia trabalhar, né, estava fechado. Em concomitância disso, em consequência disso, as pessoas começaram a trabalhar em casa, no teletrabalho, né, no chamado também home office. Então, com isso, o que afetou? Os nossos lares, nossas casas, residências, ganharam uma proporção maior. Além de ser a nossa residência, passou a ser o nosso escritório, né, a nossa academia, né, o nosso convívio não só com os nossos familiares, mas também com os nossos, com as questões com o nosso grupo de trabalho. Então a gente começou a fazer funções que antes fazíamos em ambientes diferentes dentro das nossas residências. Então trouxe muitos questionamentos com relação a essa situação. E aí, agora eu estou dentro de casa. Há uma supervalorização da questão residencial, né, porque ela teve essa situação que trouxe mais, que as pessoas ficassem mais em casa, né, e isso a gente vai estar abordando, vai estar trabalhando nesse sentido. Mas a principal fundamento, né, a principal alteração que houve nesse sentido foi essa, fazer com que o nosso lar, a nossa casa, a nossa residência, tivesse funções que outrora não tivessem antes do isolamento social. Entendi. E os não comerciais, né? Os não residenciais, quer dizer, os não residenciais, o que são os Isso, comerciais? os comerciais. Bom, esses sofreram ainda mais, né? Porque, como eu já havia antecipado, com o isolamento social, o que aconteceu?
O comércio só pôde funcionar o comércio essencial, Assim, ó. que a gente, né, exemplificando aqui, açougue, padarias, supermercados, farmácias, todo o restante, né, não pôde funcionar. Então, com isso, olha só, você tem uma queda considerável nessa questão comercial na locação. Nós mesmos da advocacia, a gente também ficou um tempo sem poder também estar fazendo os nossos atendimentos, né? Também por questão de precauções, temos que precaver, e também por questão desse isolamento social que foi colocado para todos nós. Então, o comércio, o comércio, diga-se de passagem, o não essencial, vem enfrentando desse período, desde o dia 20, mais ou menos, algumas regiões diferentes, outras não, mas por volta do dia 19 a 20 de março, vem sofrendo toda uma situação diferenciada, que mexeu com toda a situação. Na locação comercial, diferente na residencial, que eu tenho para minha casa, né, minha moradia, na comercial, eu estou ali exercendo a minha atividade profissional, mas na maioria das vezes eu não trabalho, eu não faço ali sozinho. Eu tenho, às vezes, empregados, algumas, né? Eu tenho outras pessoas que dependem de mim. Para mim fazer o pagamento desses empregados, eu preciso ter uma rentabilidade daquilo, né? Eu preciso fornecer para essas pessoas também uma segurança nesse sentido. E meu contrato de locação? Como é que fica nessa questão comercial, nesse sentido? Então, enquanto na residencial a gente teve um adensamento, um aproveitamento maior, a gente pode falar que no comercial você teve um subaproveitamento daquela loja, por exemplo, que é uma loja de roupa, uma loja de sapato, que está ali. Os nossos escritórios, né? Os nossos escritórios estavam lá fechados, Exatamente. estamos pagando aluguel, sem poder exercer a atividade fim, que é para promover vamos falar assim, desculpem, o ganha-pão, né? Do dia a dia, não só dos empresários, dos donos do comércio, mas também dos empregados. Os prestadores de serviço aí, né? Os prestadores de serviços, colaboradores, né? Que precisam também dessa situação. Então, é uma situação que trouxe muitas situações e vem penalizando também, trazendo com mais afinco, né, prejuízo, a meu ver, para a questão comercial, né, que a gente vai falando para frente aqui sobre os entraves que vem ocasionando nisso aí. Entendi. Ô Marcos, chegou uma pergunta aqui do Éder Ferreira. Boa noite, eu cheguei agora. No caso de inadimplência, de ambas as partes, há uma forma de pagamento ou renegociar essa inadimplência? Nós vamos chegar, sim, Éder. Boa noite, esse é meu amigo, beleza, Éder? Nós vamos chegar nessa parte, tá, Éder? Deixa eu só vir contextualizando, que a gente vai chegar, assim, nessa parte, e eu vou estar explicando o que está acontecendo no mercado, tá? O como está isso no judiciário? O que está acontecendo? Né? Eu vou trazer para vocês uma sugestão também, né? Mais para o final da live, vou trazer uma sugestão daquilo que efetivamente eu tenho para mim que seria o melhor caminho. Mas vai ser respondida a sua pergunta, tá? Eu vou voltar nela. Tá ok? Então vamos seguir aqui. O que seria a teoria da imprevisão, Marcos? E o que seria essa teoria da onerosidade excessiva? Isso. O que acontece? Nesse cenário que a gente se encontra, o pessoal tem perguntado, opa, peraí, foi uma situação imprevista, foi uma situação que ninguém esperava. E por causa disso eu não tenho condição de pedir a suspensão do pagamento dos aluguéis, eu não posso pedir a questão de eu estar pedindo um desconto. Então vamos lá. Então, surgindo essas dúvidas, aí o pessoal começou a perguntar, mas espera aí,
No Código Civil, você tem a teoria da imprevisão. O que seria essa teoria da imprevisão? Né? Seria o seguinte, ela está prevista no artigo 317 do Código Civil, e ela fala o seguinte, que é preciso alteração, é uma questão imprevisível de circunstâncias fáticas que cause desproporção maior entre o valor da prestação devida e o momento de sua execução. Então, quer dizer, é uma alteração que vai alterar aquela relação ali, deixando desproporcional aquela relação que foi promovida entre as partes nesse contrato. Então, se houve uma alteração dessa relação, que tornou ela desproporcional, então, o pessoal falou assim, começou a linkar. Opa, peraí. Então, ocorreu isso, né? A Covid-19, pelo coronavírus, ela trouxe, sim, essa situação. Ela trouxe uma situação que vai fazer com que eu possa fazer essa teoria da imprevisão. Da imprevisão. Bom, a princípio parece que sim, né? Vamos discorrendo aqui. Porque aí essa teoria da imprevisão, ela fala que, ocorrendo a teoria da imprevisão, eu poderia pedir a revisão do negócio jurídico aplicando essa teoria. Mas estou dando um conceito para a gente trazer depois para verificar se vai ter aplicabilidade ou não. Tá? O que seria essa teoria? Essa teoria da onerosidade. A gente já está lá no artigo também do Código Civil, que vai estar regendo todos os contratos, 478 e 479, que ele vai trazer que é o seguinte, que é possível a resolução do contrato ou a revisão quando houver uma alteração imprevista de circunstâncias fáticas que cause uma onerosidade excessiva para uma das partes. Ora, então está falando que se chegou uma situação atípica, né, uma situação ali imprevisível, que gerou uma prestação, uma onerosidade excessiva para uma das partes, aí o Código Civil prevê também essa possibilidade da gente estar fazendo a revisão, a resolução, quer dizer, resolver o contrato, encerrar o contrato ou fazer a revisão. Isso são as definições. Então, a gente vai começar a trazer, será que isso se aplica? Será que não se aplica? Até que ponto que se aplica, até que ponto não se aplica? Tá? Então, nós vamos avançar nesse sentido. Tá? O que seria, então, por exemplo, essa questão da teoria da imprevisão? Como que ela seria enquadrada nessa questão das locações? Vamos ver aqui. Nós estamos falando que é preciso que a alteração imprevisível de circunstâncias fáticas seja de tal que cause desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o momento de sua execução. Então vamos lá, no início do contrato. No contrato de locação é um contrato bilateral, um contrato firmado por duas partes, certo? Um acordo de vontade. Quando eu assinei o contrato, eu já estipulei o tempo, eu já estipulei o valor, certo? Certo. Então eu já sabia qual o valor que eu ia pagar, ou por 12 meses, ou por 30 meses. Então, na teoria da imprevisão, houve alteração do valor do aluguel por causa da crise? Por causa da questão do isolamento social? Não. Não. Então, veja bem, você não tem você não está criando uma alteração de coisas imprevisíveis que tenha trazido uma obrigação desproporcional. Diferente, por exemplo, o que seria uma obrigação que causaria uma situação desproporcional? Um tempo atrás,
eu trabalhei muito tempo em imobiliária. Então, vi muito de perto essa situação de alterações das variações do reajuste do aluguel, em que o proprietário às vezes queria aumentar e o locatário não, eu não consigo ter esse aumento. Então, por exemplo, se com a Covid agora, se com o coronavírus, por exemplo, o meu aluguel era R$ 500, se por causa da Covid eu tivesse essa situação, o proprietário, o locador proprietário tivesse passado esse aluguel para R$ 1.000, olha, dobrou o valor do meu aluguel. Aí, você está trazendo sim, olha só, uma desproporção na questão do contrato. Então, nesse ponto, você pode verificar que não, nesse requisito, porque a teoria da imprevisão tem que verificar todos esses requisitos. E esses requisitos, eles têm que ser, são cumulativos, tem que pegar todos esses requisitos. Um deles é a questão da desproporção manifesta dessa obrigação. Então, a gente verifica que o Covid, ele trouxe sim uma alteração para a gente, mas ele não alterou a relação do contrato de locação entre as partes. O que eu fiz no meu contrato de aluguel aqui com o locador, de onde eu trabalho, da minha dono da sala onde eu tenho escritório, ele não alterou, por causa do Covid, ele não alterou o valor do meu aluguel. Então, quer dizer, a gente já começa a verificar que não, essa teoria da imprevisão, ela não pode ser aplicada nesse sentido, né, para essa questão da desproporcionalidade. E outra situação também, vamos lá, a teoria da onerosidade excessiva. Bom, eu posso falar, no residencial, eu posso falar que o locatário, eu fiz um contrato de locação, eu falei com o locatário, falei com o proprietário, disse, locador, proprietário, eu quero alugar a sua sala para mim fazer o meu escritório e eu combino de pagar para você tantos reais por mês. Pode ser? Sim, ok. Eu te cedo a minha sala por esse valor, tantos reais por mês. Ok? Ok. Agora, beleza. Aí vamos trazer isso para o imóvel residencial. Eu estou alugando minha residência para mim morar, né? No mesmo sentido, estou pagando um valor para mim adquirir minha residência. Agora, se agora no isolamento social eu estou utilizando minha casa para mim trabalhar, estou utilizando para mim fazer minhas reuniões de trabalho, para atender clientes às vezes por meio de vídeo. Isso mesmo. Ele está tendo uma onerosidade excessiva ali para uma das partes? Entendo também que não. Né? Você não está causando... qual o valor está sendo desproporcional? Qual que é o valor? O que me onerou mais essa situação? O uso da minha residência eu já estou utilizando da forma a qual eu já tinha pactuado no início do contrato. Sim. Né? Na minha questão comercial, eu também deixei de utilizar, mas também está dentro dessa teoria do contrato. Eu não teve essa alteração. Então, eu verifico. Então, essas duas teorias, por mais que elas pareçam bem atraentes, né, para a gente justificar essa questão da alteração, do valor do aluguel, Do valor. do valor da locação, verifica-se que não estão presentes todos os requisitos, que seria essa desproporção manifesta dessa obrigação, e também não está presente a questão da onerosidade excessiva, para nenhuma das duas partes. Não é? Então, isso causa uma certa... inicialmente, a gente há de pensar dessa forma, né? Por isso que eu fui dando... porque quando eu fui ler também essa teoria, eu falei, opa, às vezes é por ali que a gente consegue
alguma coisa. Mas aí, a hora que você vai estudar mais a fundo, vai ficando os requisitos legais, né, que é o nosso intuito aqui hoje, dar essa orientação, você vai ver que não, não vai ser cabível essa situação, nesse sentido. Entendi. Então, Marcos, Então, eu com a minha sala fechada não posso pedir nada para o meu locador lá. pois é, pois é, é, a gente vai verificar essa situação. Então, olha só, você está me falando, sua sala está fechada. Isso. Você está tendo, você tá tendo que pagar o seu aluguel. E Uhum. há que se fazer uma ressalva aqui também, tá, Morgana? Que o que a gente está trazendo para todos aqui são cenários abstratos, Certo. né? É, a Porque gente não está olhando o são contrato, cenários, né? A gente está falando isso, geral. no geral. Por que eu estou falando isso nesse momento para trazer essa pergunta que você trouxe? No contrato, no contrato em geral, olha só, no contrato abstrato, eu falei assim, eu não estou usando, igual a doutora falou, né, Morgana? Eu não estou usando a minha sala, eu vou ter que pagar? Falei, É isso. ok, você não está usando sua sala, porém, você continua utilizando suas coisas estão lá na sua sala. É isso mesmo. Está sendo utilizado para o depósito do seu equipamento, todo o seu equipamento de trabalho. Computador, mesa, né, seus livros, está tudo lá. Certo? Ok. Mas a gente tem que olhar também um outro lado. Por isso que eu estou falando que a gente tem que olhar um caso concreto. E o proprietário? Né? Mas geralmente o proprietário, ele tem um imóvel, ele tem dinheiro. Não necessariamente. Grande parte, às vezes, eu vivi de perto a situação imobiliária, grande parte desses locadores, esses proprietários, eles têm a renda da, do aluguel como um complemento, às vezes, de uma aposentadoria. Muitos, às vezes, não têm nem uma aposentadoria. Vivem dessa Entendi. situação da renda do aluguel. Então, não há que se falar, né, às vezes a gente é acomedido, né, a gente quer falar às vezes de propriedade, assim, assim, opa, quem é proprietário às vezes tem uma condição melhor daquele que é o locador. Mas É, isso tem que ser levado em conta caso a caso. Então vamos supor que, no seu caso você deu o exemplo, vamos supor que do proprietário lá da sua sala, ele é um senhorzinho, uma senhorinha, né, ou um casal, que uhum. trabalhou a vida toda, ou ganhou uma herança, e comprou aquela sala. E começou a alugar aquela sala para ter um rendimento. Você entendeu como é que aí são dois pesos, duas balanças? Da mesma forma que a Covid-19 está afetando o locador, o locatário, também está afetando o locador. Né? Então, eu tive casos também lá na imobiliária, por exemplo, eram duas irmãs. O que elas faziam? Elas alternavam, elas iam para o exterior, alternavam a saída para o exterior, juntavam dinheiro e compravam imóveis aqui para viver dessa situação. Então, às vezes chegava assim, ok, elas tinham 2, 3, 4 imóveis, concordo. Mas às vezes, se um imóvel ele está, ele está desocupado, gera para ela, antes não, né, mas agora gera condomínio, gera IPTU. Então, quer dizer, além de não receber, ela tem um gasto com aquele imóvel. Certo. Então, realmente, como a Rosane colocou ali agora há pouco, tem que Isso. ter o bom Bom senso. senso. É o que tem que prevalecer neste momento. É uma crise que afeta a todos nós. Está afetando a gente, nós, né, eu que sou locatário, está afetando o locador, os Locador. locadores em geral, porque cada um tem que ter a sua realidade. Então, por exemplo, nessas situações das teorias da imprevisão, da onerosidade excessiva, não, eu vou entrar,
eu, vamos supor, eu tive uma diminuição, a gente como autônomo, né? Ou algumas pessoas que perderam o emprego, eu tive uma diminuição na minha renda. A minha renda. Na minha renda. E aí, como é que eu vou fazer? Isso já pressupõe que eu seja hipossuficiente, quer dizer, isso já pressupõe que eu devo ter o meu aluguel suspenso ou ter uma revisão nesse aluguel? Não necessariamente. Pode ser nesse caso, por exemplo, que eu seja um locatário, um inquilino, que eu consegui guardar um certo dinheiro, que eu consigo pagar as minhas contas pelos próximos 6 meses. Enquanto o proprietário que teve também essa situação, que ele precise, que viva só da locação, que ele vai precisar pagar as contas dele com o valor que eu estou pagando a locação. Né? Com o valor, quer dizer, trata-se às vezes de alimentos. Esse aluguel dele nada mais são do que alimentos. E muitos também, tem uns casos que a gente verifica, Morgana, que são proprietários que às vezes trabalharam a vida toda, tiveram às vezes dinheiro para comprar um imóvel, para complementar a aposentadoria. Então, como que a gente vai... Né? E essa realidade? Né? Por isso Então, que tudo vai existe depender dessa questão do bom senso mesmo, né, do Mar? bom senso, do bom senso. Porque o locador também tem sua razão lá. O locatário também tem suas razões, né? Uhum. Um precisa, talvez, aquele dinheiro, igual você mesmo acabou de falar aí, para sobreviver, a gente não tem como saber. Uhum. Mas, em compensação, o outro pode estar sem renda, ou então com a renda reduzida, né, nesse período de pandemia. Então, vai ter que ter um certo bom senso aí mesmo entre as partes do contrato, né? Sim, porque além dessa situação, é uma situação nova para todos nós. Né? A gente, nesse período histórico do Brasil, um período recente, né, qual estamos, na contemporaneidade, a gente nunca passou por uma crise nessa amplitude. Então a gente não sabe como está, a gente sabe como está, mas a gente não sabe por onde vai passar, até quanto tempo isso vai demorar. Né? Acredito, tá, que vão ter muitas alterações, né? Vamos falar assim, vai ter um novo normal, né? Pelo menos durante um bom tempo, porque a gente não sabe. Então, e esse novo normal vão afetar todos nós, né? Seja financeiramente, seja psicologicamente. Então, nesse sentido, a gente tem que utilizar do bom senso, utilizar da gente ter empatia, né? A gente se colocar no lugar, vamos dar um exemplo, eu posso ser locatário aqui, mas eu posso ser locador de outro imóvel, por De exemplo. outro imóvel. Entendeu? Então, igual eu na imobiliária, quando eu trabalhava lá, eu vivenciava muito isso. Porque às vezes o proprietário queria aumentar, falou assim, ó, minhas contas todas subiram. E o aluguel não subiu a mesma proporção. E o que eu faço? E você via, às vezes colocava para fazer a locação desse imóvel, mas ele não era alugado, o mercado não dava condição de alugá-lo no valor que ele pretendia. Então ele se via na situação, olha só, lá atrás, antes dessa pandemia, ele se via na situação, ou eu alugo pelo valor, às vezes abaixo, mas não gera despesas para mim e eu consigo receber alguma coisa, ou eu deixo sem alugar, não tenho esse meu rendimento e começo e vou ter despesas. Né? E outra situação, Porque trazendo para aí, ou agora. tá sem alugar, vai ter o condomínio, o IPTU, né? Exatamente, exatamente. E trazendo para agora também, por que também é interessante a gente fazer o bom senso? Olha, vamos supor que a pessoa vai tentar negociar com o locador, com o proprietário, e fala assim, não, não vou fazer, não vou dar desconto, não vou reduzir. Ok, não vai reduzir. É um direito dele, ele pode fazer isso? Pode. Porque o contrato ele foi firmado na questão anterior. Lembrando, levando em consideração cada caso concreto, que a gente está fazendo abstrato.
Então, o administrador pode fazer isso? Pode. Se ele fizer isso, como é que eu vou fazer? Eu vou recorrer ao judiciário. Aí o judiciário vai verificar o quê? Essas questões que a gente tratou lá atrás. A onerosidade excessiva, essa teoria da imprevisão. Gerou essa situação uma prestação assim desproporcional, né? O judiciário vai fazer essa situação. Ok, vamos supor que o proprietário ele fala assim, não, eu prefiro, não quero. Ok. Não vai caber, às vezes, o inquilino, nesse primeiro momento, ele diz, então tá, eu vou desocupar o imóvel. Ok, o inquilino vai desocupar. E será que o cenário, nesse momento, ok, está ruim para o inquilino sair, mas será que esse proprietário vai conseguir fazer a locação desse imóvel de forma rápida? No valor, às vezes, que Provavelmente ele não, alugou lá né? atrás? Hum. Exatamente. Por quê? Ele vai querer alugar rápido. Suponhamos, eu aluguei um imóvel lá atrás, numa época boa, R$ 1.000. O que manda o mercado econômico é a demanda, a procura e a Oferta e procura. demanda. A oferta e procura. Então, quer dizer, se eu quero alugar rápido e eu não tenho não está tendo inquilinos, não está tendo pessoas para estar alugando, eu vou ter que abaixar o valor. Quer dizer, o desconto que eu poderia ter dado para o meu inquilino, eu vou às vezes ficar 2, 3 meses para alugar um valor mais baixo, para mim não se ver prejudicado. Então, olha o bom senso aí. Né? Aí eu vou Ô, tratar. Marcos, tem mais uma pergunta aqui, Então vamos do lá. Éder novamente. Se tem um imóvel e nessa pandemia não tem o valor pago do aluguel, posso cobrar do meu inquilino apenas o IPTU? Repete para mim, Morgana, por favor. É porque tá cortando aqui, tá? Ah, tá. Se eu tenho um imóvel nessa pandemia, não tem o valor pago do aluguel. Então, pelo jeito, ele não está pagando, ele não está recebendo aluguel, né? Uhum. Posso cobrar do meu inquilino apenas o IPTU? É o seguinte, o contrato de locação, ele prevê que a obrigação do aluguel e dos encargos. Quais seriam esses encargos? Conta de água, conta de luz, né, o IPTU. Ah, mas eu quero cobrar do meu locatário lá só o IPTU. Eu quero dar um desconto para ele. Posso? Posso. Posso. Eu vou falar mais à frente, a própria lei do inquilinato, no seu artigo 18, ela traz para a gente que a qualquer tempo, por meio de um aditivo, o locador e o locatário, assim como acordaram lá atrás o valor da locação, podem fazer uma negociação nesse instante e fazer uma alteração provisória desse valor desse aluguel. Eu posso dar um desconto, Um eu desconto. posso dar uma isenção? Posso. Porque o contrato, ele faz lei entre as partes. Se eu faço um contrato se eu faço um aditivo àquele contrato de forma temporária para alterar aquele valor da locação, estou levando em consideração bom senso? Estou levando em consideração bom senso. Estou verificando, às vezes, uma situação menos gravosa para mim e também para o meu locatário? Sim, também estou. Tá? Então, Éder, pode sim, tá? Desde que o que é aconselhável? Fazer por escrito. Né? Falar assim, eu vou cobrar dele, eu quero cobrar dele só o IPTU porque vai trazer mais gravidade para mim. Ok, você pode cobrar dele, pode ajustar com ele, vou te cobrar agora o IPTU porque o IPTU, não houve decreto impedindo a questão do IPTU. A cobrança, né, e a negativação e a cobrança de dívida do IPTU. Então, paga pelo menos o IPTU. Regularizando a situação, você faz o pagamento para mim. Ou vou te dar um desconto. Isso pode ser feito sim. E eu não esqueci também não, tá, Eder? Estou chegando à sua resposta. Tá? Deixa só a gente ir construindo melhor aqui, explanando essa situação, para a gente chegar nessa sua resposta que vai finalizar tudo isso, tá? Ô, Marcos, e você já viu como é que o judiciário está decidindo sobre isso? Sim, sim, Morgana. Até procurei, pesquisei nesse sentido, justamente
Porque não adianta a gente, às vezes, ficar também só no abstrato. Então, eu procurei trazer também caso concreto para a gente verificar como é que está funcionando isso no caso concreto. Como é que estão sendo as decisões nesse sentido. Tá? Então, eu trouxe aqui um julgado. Só um minutinho. Uma decisão lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, melhor, da segunda vara civil da comarca de Vieira, em Santa Catarina. O que o locatário fez? Ele entrou com a ação pedindo a suspensão ou o abatimento do valor do aluguel por causa da teoria da imprevisão, que é aquela situação onde gerou uma obrigação muito desproporcional do contrato. Desproporcional do contrato de locação. Né? Então, aí o que a juíza... Olha o fundamento da juíza. Peço licença para utilizar as palavras dela aqui. Ó. Ele fala assim, ó, neste ponto, o requerente, né, o locatário, ele não demonstrou, ao menos nesse juízo, né, nesse julgamento, um enriquecimento sem causa ou uma prestação exagerada em favor do proprietário. Haja vista que o valor da locação não sofreu qualquer mudança em razão do noticiado. É o que? Então, por si só, só a pandemia, ela não é suficiente para gerar essa questão... Suspender, né? Suspender a cobrança do aluguel. Ou a cobrança do aluguel, ou fazer a revisão. Por quê? Requer outros requisitos legais. Então, ela está falando, e nesse sentido, ela fala que a jurisprudência, até anterior do STJ, ela é bem cuidadosa nessa situação da teoria da imprevisão. Ela fala o seguinte, ok, vai ser utilizada, mas só se chegar verificado esses requisitos. Né? Da teoria da imprevisibilidade, essa questão da prestação ser... da onerosidade excessiva e de uma prestação que seja desproporcional ao contrato. Né? E tem outra decisão também, de São Paulo, que foi um restaurante que entrou pedindo um desconto no aluguel. Por quê? A alegação do restaurante, excelência, juiz, eu estou com a minha porta fechada, eu estou fazendo entrega em domicílio, porém, caiu muito o meu rendimento. Aí o juiz falou assim, concordo com você. Mas haja visto, a gente tem que levar em consideração também a outra parte, o proprietário. Né? Que também, nesse caso concreto, não houve alteração da relação contratual, porém, a gente tem que verificar que muitas vezes esse proprietário necessita desse valor do aluguel, muitas vezes para sua própria subsistência ou para complementar a sua subsistência. Então, o que ele fez? Ele falou assim, levando em consideração o cenário, né, que teve nessa questão comercial, teve uma alteração, um impacto muito grande nessa situação. Por exemplo, o restaurante é essencial, mas ele não pôde ter abertura do público, que é o que às vezes ele tinha... Que gira ali, né, Marcos? Gira. Né? A principal fonte de renda dele era essa, né? Fonte de renda. Eu tive, trazer um exemplo aqui, fazer uma parêntese, quando eu trabalhava na imobiliária, um rapaz foi alugar para fazer um restaurante. Ele virou assim para mim e falou assim, eu preciso vender tantas e tantas marmitas, com tantas marmitas eu pago o meu aluguel. Quer dizer, o empresário, ele já sabe. Então, quer dizer, você está tirando dele a situação. Né? E aí? Eu estou entregando, mas aí não é da mesma forma. Aqueles meus clientes já não vêm mais aqui, eles podem pedir às vezes mais perto, onde está mais barato. E aí como é que eu faço? Aí o juiz falou assim, não, ok. Enquanto perdurar essa situação, eu dou uma redução de 30% do valor do aluguel até perdurar essa situação.
E assim, deu essa liminar, né? Não teve ainda a finalização desses dois processos, mas em sede de liminar, ó, pra você ver, um teve a revisão, o outro não teve. Quer dizer, Não temos teve. que considerar o caso concreto, não é mesmo? Não é? Ô Marcos, e então agora vamos voltar naquela pergunta do Éder lá. Quais seriam as soluções aí? Pois é, eu trouxe justamente essa problemática, né? Vamos falar assim, todos esses vieses, todos esses pontos, né? Para a gente chegar à melhor solução. E qual que seria, a meu ver, nas minhas pesquisas que eu fui acompanhando, de outros membros também lá da Comissão de Direito Imobiliário, que tive o privilégio de ler também alguns artigos deles, qual que é o melhor caminho? A negociação, o bom senso. Por quê? Quando você leva uma demanda para o judiciário, você está falando para o judiciário o seguinte: ó juiz, eu e o meu locatário, a gente não deu conta de resolver, a gente quer que o senhor resolva para a gente. E às vezes, na maioria das vezes, ele pode dar uma decisão que não seja não tão favorável para mim, não tão favorável para ele, que a gente vai ter que acatar. Mas não é isso que eu queria, sabe? Mas se vocês não deram conta, o judiciário está tá dando a decisão dele. Então, e o que acontece? Então, nesse cenário, o que a gente verifica? Um acordo é a melhor forma. Porque cada um sabe aonde pode, aonde não pode, o que aperta mais para ele, aquilo que não aperta. Igual o Éder deu exemplo, eu posso cobrar só o IPTU? Ok, Éder, se nesse momento você tem condição de deixar o seu locatário em suspenso ou pagar menor por enquanto esse aluguel, você pode cobrar dele só o IPTU. Né? Eu posso cobrar dar um desconto? Sim. O artigo 18 da lei do inquilinato já prevê, como eu adiantei, essa situação, que podemos sim fazer a questão entre locatário e locador, um reajuste, um aditivo ao contrato de locação, reajustando o valor da locação por um certo período. Né? Eu posso fazer por 2 meses? Pode. Ou eu posso fazer pelo seguinte, tive um cliente que me consultou, ele falou assim, doutor, conversei lá com o meu proprietário, ele fez a seguinte situação para mim, esse mês aqui você me paga quando você puder. E eu vou segurando para você até quando puder. Quando você tiver condição, a gente reparcela esse valor. Quer dizer, era o que É uma solução os para eles dois, lá, né? uma solução para os dois. É. Né? Se eu tenho melhor condição, eu posso dar um desconto para o meu. Se eu tenho condição, eu posso dar um desconto para o meu locatário? Posso. Por quê? Eu vou estar ajudando a ele a ter condição de pagar, eu vou estar me ajudando que eu vou estar recebendo e eu vou estar ajudando a todos, né, nessa pandemia. Né? Porque eu deixo de, às vezes, deixar o meu imóvel desocupado, sem locação, eu continuo tendo a minha renda para me comprar meus alimentos, ele continua tendo também dentro das propriedades, tendo para comprar os alimentos dele. Então, verifique, hoje, negociação, bom senso, essa é a regra. Tá? Ô Marcos, a gente só tem mais 3 minutinhos. Pois é, passa rápido, né? Você, passa rápido. Você quer finalizar? Ou você tem mais alguma consideração aí que você tem que falar pra gente? Isso, eu vou fazer uma consideração e vou finalizar. Então, tendo em vista todo esse cenário, tá, tudo que está acontecendo, a melhor forma é negociar. Vamos usar o bom senso, vamos conversar, vamos fazer acordo, porque aí esse acordo vai caber dentro da minha realidade, vai caber dentro da realidade do locatário, do locador. Isso vai ser, nesse momento, o melhor para os dois, porque um acordo vai adequar a todos, né, vamos falar, ao desejo de todos. Né? Eu cedo um pouquinho, você cede um pouquinho, todos dois saímos satisfeitos. Né?
E era isso que eu tinha para falar, né? Espero que todos tenham gostado, tá? Que todos tenham Com certeza. tirado um pouquinho de dúvida, né? Sobre isso, né? E obrigado pela oportunidade. E se o pessoal tiver alguma dúvida, eles podem mandar aqui pra gente ou entrar em contato com você mesmo, né, Marcos? Isso, exatamente. Estamos abertos aqui, né? Pode ser no canal, pode ser direto comigo, né? Que a gente tem essa abertura para esclarecer todas essas dúvidas que surgirem, né? E com essas novas mudanças que tiverem também. Então, tá bom. Muito obrigada, Marcos. Foi um prazer ter aqui você hoje com a gente. E espero que você volte para dar outras dicas pra gente. Não pode deixar que vamos preparando outra assim. Então, tá bom. Tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Teve um monte de gente que entrou aqui, a Poliana, a Tamara, a Rafaela. Foram várias pessoas, mas nosso tempo já esgotou. Pois é. Tchau, obrigado, gente. Tchau, obrigada, Marcos. Tchau. Tchauzinho.